eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou Alan Robson e aqui estudamos juntos a lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana, lição 7, o problema do mal. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro, e o tema de hoje, a defesa do livre-arbítrio. O verso para memorizar dessa semana está em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir aos Teus pés diante da Tua palavra, entregando a Ti o nosso entendimento para que o Santo Espírito venha nos preencher da verdade. Pai, eu quero também orar por aquelas pessoas que têm exposto os seus motivos e seus pedidos nos comentários. Atende a cada um, Senhor. Olha com carinho, com amor e com misericórdia para cada pedido, cada família, cada filho. Senhor, são tantos pedidos. Ouve, ó Pai, a nossa oração e atende segundo a Tua vontade. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A defesa do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. Por que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, apesar dos riscos? C.S. Lewis escreveu que o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para as suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livre e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Cristianismo puro e simples, Thomas Nelson, Brasil, página 81. A pergunta de hoje quer saber como Deus concedeu liberdade moral a Adão e Eva. A resposta está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A lição complementa com a seguinte pergunta: por que o Senhor daria uma ordem a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se a obedeceriam ou não? Eles comeram o fruto proibido, e desde então a terra está repleta de mal. Em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda, vemos os terríveis efeitos do pecado no assassinato de Abel por seu irmão. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta. Em toda a Bíblia encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Vamos ver Deuteronômio 7, 12 e 13. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo na terra que jurou aos teus pais dar-te.
Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo capítulo 81, versos 11 ao 14. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. E Isaías capítulo 66, verso 4. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Retomando ao texto da lição, todos os dias de nossa vida, em um grau ou em outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Sem ele, não seríamos humanos, seríamos como máquinas ou robôs. A Sony Corporation criou um cão-robô chamado Aibo, que não fica doente, não pega pulgas, não morde, não precisa ser vacinado e não perde pelos. Você trocaria o seu cachorro de carne e ossos por um Aibo? Essa questão o ajuda a entender por que Deus nos criou com livre-arbítrio, apesar dos riscos? Deixe a sua opinião, a sua resposta nos comentários. Aproveita para nos dar aquele bom dia e fortalecer o nosso canal. Vamos agora aos comentários de Ellen White. A defesa do livre-arbítrio. O governo de tudo foi colocado nas mãos do ser humano. Julgamento, razão e consciência estavam sob seu domínio. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 15 ao 17. Adão e Eva tinham permissão para comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. Havia uma única e simples proibição. A árvore proibida era tão atrativa e desejável como qualquer outra do jardim. Era chamada Árvore do Conhecimento porque, participando dessa árvore, da qual Deus havia dito para não comer, eles teriam o conhecimento do pecado, experimentariam a desobediência. No Deserto da Tentação, página 12. Deus poderia ter criado o ser humano sem a capacidade de transgredir sua lei. Poderia ter impedido Adão de tocar o fruto proibido. Nesse caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral, livre, mas um simples autômato. Sem liberdade de opção, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Essa condição seria indigna para o ser humano, pois é um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de governo arbitrário da parte de Deus. Deus fez o ser humano reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Ele lhe deu traços nobres de caráter sem nenhuma inclinação para o mal. Dotou-o de altas capacidades intelectuais e apresentou-lhe os mais fortes incentivos possíveis para que fosse fiel ao seu dever. A obediência perfeita e perpétua era a condição para a felicidade eterna. Sob essa condição,
ele teria acesso à árvore da vida. Enquanto permanecesse fiel à lei divina, sua capacidade de saber, vivenciar e amar cresceria continuamente. Estaria constantemente a adquirir novos tesouros do saber, a descobrir novas fontes de felicidade e a obter concepções cada vez mais claras do amor incomensurável e infalível de Deus. Vidas que Falam, 7 de janeiro. Toda pessoa tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Todos os anjos acham-se prontos para vir em auxílio da alma tentada e provada. Ele, o Filho do Deus infinito, resistiu à prova em nosso favor. A cruz do Calvário ergueu-se vividamente diante de toda pessoa. Quando o caso de todos for julgado e eles, os perdidos, forem entregues para sofrer por causa do seu desprezo a Deus e da desconsideração que demonstraram por sua desobediência à honra dele, ninguém terá desculpa alguma, pois ninguém precisaria ter perecido. Foi deixado à escolha de cada um quem elegeria como seu príncipe, Cristo ou Satanás. Todo o auxílio que Cristo recebeu, cada pessoa pode receber na grande prova. A cruz se ergue como uma garantia de que ninguém precisa se perder, de que é provida ajuda bastante para cada pessoa. É possível vencer os agentes satânicos ou podemos nos unir aos poderes que buscam neutralizar a obra de Deus em nosso mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 79. Fim da lição. Aguardo você amanhã para prosseguirmos nos estudos. Um forte abraço e uma quarta-feira abençoada na companhia de Jesus.